vocês estão? Estamos muito felizes em estar conectados com vocês através dessa plataforma. Será muito divertido e vamos aprender muitas coisas legais juntos. Eu sou a professora Jéssica, de Matemática, e hoje teremos uma aula para aprendermos sobre polígonos. Vocês por acaso já ouviram falar de polígonos? Vou dar um tempo para vocês pensarem. Antes de iniciarmos, algumas informações para os professores que nos acompanham. Essa aula é do 6º ano do Fundamental 2 e trabalha a habilidade que fala sobre reconhecer, nomear e comparar polígonos, considerando lados, vértices e ângulos, e classificá-los em regulares e não regulares, tanto em suas representações no plano como em faces de poliedros. A unidade temática é geometria e o objeto do conhecimento são polígonos, classificações quanto ao número de vértices, as medidas de ângulos e lados e ao paralelismo e perpendicularismo dos lados. Apresentações feitas. Agora sim, turma. Vamos lá? E aí, vocês sabem o que são polígonos? Pois é, polígonos são uma figura geométrica plana, fechada, formada apenas por segmentos de retas simples. É uma figura geométrica plana que possui apenas duas dimensões, o comprimento e a largura. Em outras palavras, todo polígono é uma figura que começa e termina no mesmo ponto, usando apenas traços com linhas retas, sem que nenhum traço se cruze com outro, sobre uma superfície plana, como um papel. Alguns exemplos são o quadrado, o retângulo, o triângulo, o losango, o hexágono e muitos outros. Vocês, por acaso, já viram um polígono no dia a dia de vocês? Pois é, nós vemos diversos objetos ao nosso redor que têm formatos de polígonos, como, por exemplo, o porta-retrato, o tapete, a janela, a porta, o quadro e muitas outras coisas. Um polígono possui alguns elementos, como os lados são segmentos de reta que definem um polígono. Os vértices, que são os pontos de encontro entre os dois lados consecutivos do polígono. Os ângulos, que são as medidas de abertura entre os segmentos de reta, podendo eles serem internos, que são aqueles formados por dois lados consecutivos, como vocês podem ver em roxo, ou externos, que são aqueles que se formam quando prolongamos um dos lados do polígono, como vocês podem ver em rosa. Agora me ajude com a seguinte questão. Qual das imagens na tela podemos chamar de polígonos? Lembrando que polígonos são figuras que começam e terminam no mesmo ponto, usando apenas traços com linhas retas, sem que nenhum traço se cruze a outro, nem tem formas arredondadas. Vou dar um tempo para vocês. Muito bem! E aí, você conseguiu identificar os polígonos? As únicas imagens que não são polígonos estão em destaque, sendo que a primeira possui linhas que se cruzam, a segunda possui partes arredondadas e a última possui uma abertura. Os polígonos, eles podem ser nomeados de acordo com seu número de lados. Por exemplo, o triângulo possui 3 lados, o quadrilátero possui 4 lados, o pentágono possui 5 lados, o hexágono possui 6 lados, o heptágono possui 7 lados, o octógono possui 8 lados, o eneágono possui 9 lados, o decágono possui 10 lados, um decágono possui 11 lados, o dodecágono possui 12 lados, o pentadecágono possui 15 lados
e o icoságono possui 20 lados. Agora vamos praticar? Na tela temos imagens de polígonos. Dê os nomes de cada um dos polígonos de acordo com o seu número de lados. Vou dar um tempo para vocês. Vamos corrigir? E aí, qual o nome do polígono da primeira figura? Vamos contar os números de lados? Muito bem, ele tem 3 lados e o nome dele é o triângulo. Agora vamos para o próximo. Vamos contar seu número de lados? Muito bem, ele tem 6 lados e vamos chamá-lo de hexágono. O próximo tem 5 lados, então chamamos ele de pentágono. Já o próximo tem 4 lados e vamos chamá-lo de quadrilátero. Vamos para o próximo, ele tem 10 lados e vamos chamá-lo de decágono. E por fim, vamos para o último, ele tem 7 lados e chamamos ele de heptágono. Os polígonos também podem ser classificados de acordo com a sua medida de lados e ângulos. Os polígonos que têm lados de mesma medida são denominados polígonos equiláteros. Os polígonos que têm todos os ângulos internos de mesma medida são denominados equiângulos. E os polígonos, por sua vez, que têm lados de mesma medida e ângulos de mesma medida, são chamados de polígonos regulares. Já os polígonos irregulares, eles não vão apresentar todos os lados iguais e nem todos os ângulos iguais. Agora vamos praticar? Fabiana é uma professora de matemática e desenhou no quadro alguns polígonos e solicitou que os alunos classificassem cada um deles. Como deve ser a resposta dos alunos para a Fabiana? Vou dar um tempo para vocês. E aí, descobriram como deve ser a resposta dos alunos? Muito bem, a primeira figura pode ser classificada como regular, já que ela tem todos os lados e ângulos da mesma medida. A segunda imagem pode ser classificada como equiângulo, já que todos os ângulos são iguais. Já na terceira, podemos classificar como regular, já que ela também apresenta todos os lados e ângulos iguais. Na quarta imagem, podemos classificá-la como equilátero, já que todos os lados da imagem são iguais.
E a última imagem representa um polígono irregular, já que todos os seus lados e ângulos são diferentes. Além disso, os polígonos podem ser classificados em convexos e não convexos. Se todos os segmentos da reta com extremidades no interior de um polígono estiverem situados com todos os seus pontos no interior dele, ele será chamado de convexo. Veja. Agora, se um segmento de reta tiver extremidades no interior de um polígono, mas nem todos os seus pontos estiverem situados no interior desse polígono, ele será chamado de não convexo. Agora vamos lá. Nas imagens na tela, quais você classificaria como convexo e qual você classificaria como não convexo? Vou dar um tempo para vocês me responderem. Muito bem, na primeira imagem temos um polígono convexo, já que se traçarmos uma linha, ela vai se encontrar toda no interior dele. Na segunda imagem, temos outro polígono convexo, já que o traço também se encontra em seu interior. Na terceira imagem, temos um polígono não convexo, já que nem todos os pontos do traço estarão no seu interior. E na quarta imagem, assim como na anterior, temos um polígono não convexo. Muito bem, vamos praticar mais? Na tela temos diversos nomes de polígonos. Identifique o número de lados de cada polígono. Vou dar um tempo para vocês. Muito bem, vamos corrigir? Quantos lados tem o quadrilátero? Isso mesmo, ele tem 4 lados. Agora, quantos lados tem o octógono? Isso mesmo, ele tem 8 lados. E o pentágono? Ele tem 5 lados. E o eneágono? Muito bem, ele tem 9 lados. E quantos lados tem o triângulo? Muito bem, ele tem 3 lados. E agora, quantos lados tem o heptágono? Tô gostando de ver, o heptágono tem 7 lados. E o decágono, quantos lados ele tem? Ele tem 10 lados. E o hexágono? Ele tem 6 lados. E por último, quantos lados tem o dodecágono? Ele tem 12 lados. Na aula de hoje,
aprendemos que os polígonos são figuras geométricas formadas por segmentos de reta a partir de uma sequência de pontos de um plano, todos distintos e não colineares, onde cada extremidade de qualquer de um dos segmentos é comum apenas a um outro. Os polígonos, eles podem ser classificados em convexos e não convexos, e que alguns polígonos são nomeados de acordo com o número de lados. Aprendemos também que os polígonos podem ser classificados de acordo com suas medidas de lados ou dos ângulos. Agora, que tal você treinar esse conhecimento que você aprendeu? Procure na sua casa objetos que tenham formatos de polígonos e em seu caderno escreva o nome de cada um deles de acordo com o seu número de lados. E não se esqueçam, mesmo distantes, estamos juntos.